Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa quarta e última live de planejamento estratégico. Antes de mais nada, vamos aos avisos, né? Lembrando, então, que dia 25 de novembro faremos a nossa avaliação global, né? Presencial, na Uniandrade. Se essa data sofreu alguma alteração, a gente informa vocês, tá bem? As atividades avaliativas do primeiro e do segundo bimestre foram abertas no dia 5 de outubro. As duas estão abertas, tá? No calendário mostra que vai abrir só dia 21, a segunda, mas as duas já estão abertas. Realizem as duas para não deixar para a última hora. Lembrando que dia 21 de novembro é dia do início da Copa, o pessoal vai querer atrasar, vai complicar, então não deixe para a última hora, façam já estão abertas as atividades avaliativas. O fórum de debate abriu dia 6 de outubro e fecha no dia 21 de outubro, é a nota extra em cima da avaliação global, tá bom? Então, não deixem para a última hora, façam já. Se tiver alguma alteração, então, no dia da prova, a gente informa vocês, tá bom? Vamos lá falar de planejamento estratégico, então? As estruturas verticais e horizontais, né? Então, como que elas podem ser essas estruturas dentro de uma organização? Eu vou fazer um resumo, né, para que vocês possam entender de modo geral. O ideal é que façam o acompanhamento no livro, né, que façam as leituras aí e as compreensões todas pelo livro, tá bom? Então, a estrutura organizacional ordena, agrupa e coordena atividades e recursos buscando alcançar os objetivos e resultados estabelecidos, né? Segundo Oliveira, estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando o alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamento da empresa. Quer dizer, tudo que envolve a empresa, tudo que está envolvido desde a matéria-prima que entra até o produto que vai até o cliente, tudo isso faz parte do planejamento estratégico, né? Posso dizer que a estrutura organizacional se refere à forma como as atividades de uma organização, né, funções, tarefas, relações, procedimentos e etc., são ordenadas para permitir que os seus objetivos sejam alcançados. E temos 3 elementos aí presentes da estrutura organizacional. Então, primeiro, as relações formais de subordinação. Segundo, o agrupamento de indivíduos em departamentos. E terceiro, a comunicação, coordenação e integração de esforços entre todos os setores. Gente, isso aqui saem umas 2 questões de prova aqui, né? Então, dá uma olhadinha nisso no livro, presta atenção e estuda isso aqui, tá bom? Como que é uma organização vertical? Se ela é a melhor ou a pior, né? Tem como dizer isso? Vamos entender um pouquinho? Uma estrutura vertical apresenta diferentes níveis hierárquicos, iniciando-se na primeira linha com o presidente da empresa, seguindo pelo vice-presidente na segunda linha, né, e os diretores na terceira, os gerentes na quarta, e assim seguindo, sucessivamente até a base primária, que é os operadores de, de máquinas aí, né. O número de níveis hierárquicos dependerá do tamanho da empresa. A quantidade de subordinados diretos nesse tipo de estrutura é reduzido, devido a um maior número de níveis hierárquicos. Então, você tem uma pirâmide, né, ó, presidente até os funcionários lá embaixo, né, tem um presidente, alguns diretores, mais gerentes, supervisores e um monte de funcionários, né, então, por isso que a base é maior, né. Já os postos de trabalho são agrupados por função em departamentos, promovendo assim uma maior especialização. O agrupamento por funções promove a eficiência, principal objetivo das estruturas mecânicas, mas inibe a inovação, né? Tem muito cacique aqui, né? Muita gente, né? O presidente fala alguma coisa, até chegar no funcionário, já demorou, não chega a informação correta, né? A dimensão vertical da estrutura das empresas molda os relacionamentos da autoridade, subordinação, responsabilidade, né? Conforme a figura 1, ó. É muito demorado para chegar a informação e não chega da forma que o presidente quer, né? Que a empresa necessita. Então, demora para sair uma tecnologia nova, um novo produto, uma função nova aí.
Organizações horizontais, será que elas são melhores? Será que são ideais? Vamos entender? A organização horizontal reduz níveis hierárquicos. Opa, sai do presidente direto para o chão de fábrica lá, né? Seja por eliminação de trabalhos que não agregam valor, seja pela transferência de responsabilidade para os operadores de processo que possuem autonomia de decisão sobre suas atividades. Os ocupantes dos cargos possuem, assim, responsabilidades mais amplas, de acordo com as necessidades empresariais. Em vez de especialistas, essa estrutura conta com um grupo interdisciplinares e autogeridos em interação permanente. Quer dizer, eu sou bom na minha função, mas também posso fazer a função do meu colega se lhe faltar, tá? Então, essa é horizontal. Todo mundo entende um pouquinho de tudo. Você faz bem a tua função, mas também entende um pouquinho da função do próximo. E aí, fica mais fácil, mais rápido, a comunicação é mais rápida nessa organização. Se ela é melhor, difícil responder, mas no papel, sim, no papel ela é melhor. Na prática tem que ver cada estrutura, né? Mas o papel diz pra gente que a organização horizontal ela é mais eficiente que a vertical. A organização horizontal promove um ambiente de participação e colaboração com foco contínuo no desenvolvimento das pessoas e das organizações. Como a capacidade e as habilidades de todos os envolvidos nos processos são aproveitados, essa estrutura fomenta a implementação de inovação. Quer dizer, ela tem facilidade para ter inovação, né? Ao contrário da vertical, né? Aqui tem um desenho de como que é a vertical, né? O presidente, os diretores, gerentes, supervisores, chão de fábrica, que é bastante. A estrutura horizontal, ela até tem essa mesma organografia aqui da vertical, mas, no entanto, sai do presidente direto para o chão de fábrica, ó. Então, você tem ela na horizontal aqui, ó, que facilita as informações a todo momento, ó. Ele pode sair daqui direto lá para baixo, ó. Tá vendo? Então, facilita muito a comunicação. Tem um problema aqui, eles levam direto para o presidente, não precisa ficar passando por setor, apesar de que, em alguns casos, pode existir os setores, sim, mas ele não é um setor engessado. Não existe um modelo ideal de estrutura organizacional, né? Não quer dizer que essa aqui, que é a horizontal, é melhor que a vertical, né? As organizações podem assumir configurações distintas em função de seus objetivos empresariais. O importante é garantir o funcionamento eficaz, atingindo os objetivos e cumprindo a missão da organização. Tendenciosamente, a horizontal é melhor que a vertical, mas não quer dizer que ela é sempre melhor, né? Alguns casos pode ser, em algumas organizações que são verticais, funciona bem. Estrutura funcional. A estrutura funcional, também denominada estrutura tradicional ou clássica de organização, utiliza a função organizacional como agrupamento. A organização se divide segundo diferentes funções, como produtos, finanças, produção, finanças, recursos humanos, comercial, marketing, etc. Essa estrutura é usualmente utilizada pelas empresas que estão iniciando suas atividades pela facilidade de agrupar as tarefas e também por organizações que atuam em ambientes mais estáveis. O objetivo da estrutura funcional é a obtenção de eficiência. Com a maior utilização dos recursos disponíveis, essa estrutura preza pela manutenção da ordem, da disciplina, dos regulamentos e dos procedimentos. Figura 5 mostra aqui um exemplo, né? Tem a presidência, RH, finanças, marketing, produção, tá? E vai direto para o chão de fábrica aqui. Então, ela tem uma estrutura mais enxuta, vamos dizer assim, né? Na estrutura funcional, são comuns os conflitos entre os departamentos de linha e de apoio. Isso porque esse tipo de departamento promove a diferenciação funcional, mas não garante a integração, né? RH briga com marketing, marketing com a produção, produção com a finanças. Existem alguns problemas, mas não quer dizer que é isso em todas as organizações, né? Tá? É assim que a funcional trabalha e apresenta alguns itens de problemas. Então, pontos fortes e os fracos da funcional. Então, forte, permite economia de escalas nos departamentos funcionais, facilita atingir as metas funcionais e mais indicada para uma organização com poucos produtos, né? Quando tem muito produto, muita informação, fica mais difícil, né? Então, com pouco produto aí,
linhas pequenas, é bom que seja funcional. Já o ponto fraco, o tempo de resposta, né, reação às mudanças, porque são poucos funcionários, então a resposta para a mudança fica engessada, né? Geralmente é lento, a maior centralização pode sobrecarregar a hierarquia, a coordenação horizontal é deficiente pela dificuldade de comunicação interdepartamental, promove menos inovação e restringe a visão geral da organização, né? Bom dar uma sempre olhada nesses quadrinhos, como eu só falo para vocês, né? Organização, sistemas e métodos, né? Conceitos fundamentais. As técnicas de organização, sistemas e métodos, né? OSM, permite uma definição clara dos procedimentos a serem desenvolvidos por empresas para o aprimoramento dos seus processos nas mais diversas áreas. A organização, sistema e métodos proporciona às organizações a melhoria da sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado, que ocorrem cada vez com mais rapidez e exigem flexibilidade e constante aprimoramento dos métodos organizacionais. Essa condição exige preparo e utilização de ferramentas adequadas para o contorno de objeções do ambiente geral. Então, a figura 1 aqui abaixo, podemos observar como o ambiente da empresa propõe o seu sistema, né? Então, aqui, nós temos a empresa que tem cliente, concorrente, grupos reguladores, né, que são fiscais, CREAs, OAB, seja lá o que for, né, que ela está credenciada, fornecedores, não, aí tem as variáveis tecnológicas, variáveis econômicas, variáveis sociais, variáveis ecológicas, demográficas, legais, políticas, né, momento político muda, então são todo o ambiente geral que uma empresa está relacionada, né. Gestão da mudança organizacional. A mudança é uma constante. A mudança diária e micropolítica de nossas vidas acompanha nossas mudanças de hábitos, continuamente sem que percebemos. Ou seja, ao adquirir novos hábitos, transformamos não só nosso modo de agir, mas também a maneira como percebemos o mundo. O mundo corporativo passou por radicais transformações decorrentes desses novos hábitos, especialmente na forma de comunicação e na rapidez da informação. Essas transformações trouxeram consequências para a forma de gestão e de atuação no mercado, uma vez que elas deram origem a um cliente muito mais exigente, capaz de discernir muito bem os seus requisitos e o preço que está disposto a pagar pelo produto desejado. Essa evolução contínua exigindo das organizações mais do que capacidade organizacional para adaptação às mudanças, né? Então, muito rápido o que está acontecendo no mercado hoje. Aqui ele traz um quadro né, de forças que impulsionam as mudanças na organização, né? Então, organizações inovadoras planejam estratégias para realizar transformações estruturais no negócio a longo prazo, buscando estar à frente da criação de novas plataformas tecnológicas na liderança da cadeia de valor, tá? O Robin Sobral, 2010, descreve 6 forças que atuam como desencadeadoras na mudança, apresentadas aqui no quadro, né? Então são elas aqui, Natureza de força de trabalho, exemplo, maior diversidade cultural, imigração de terceiros, terceirização crescentes, né? Na tecnologia, surgimento e crescimento de redes sociais, né? Depois vejam com mais calma, né? Choques econômicos, recepção global, altas repentinas de juros para combater a inflação, né? Na competição, concorrência globalizada, fusões e consolidações, bem normal, isso aconteceu hoje em Ambev, né, está acontecendo muitas fusões hoje, né. Tendências sociais, a gente vê isso também nos grandes supermercados e redes de mercados hoje. Tendências sociais, consciência ambiental crescente, mais tarefas múltiplas e conectividade, política internacional, né? Abertura de mercado na China, embargos e ações árabes como Irã e Iraque. Então, 6 forças e seus exemplos. Esse quadro aqui é certeza que vai cair na prova, né, gente? Estudem isso aí, tá bom? Vejam esse quadro aí. Análise administrativa, aspectos fundamentais, né?
As organizações, de uma forma geral, encaram grandes desafios à medida que buscam ganhos competitivos em relação aos seus concorrentes, ao mesmo tempo que precisam estabelecer um relacionamento de qualidade com seus clientes em um mercado que se transforma rapidamente. E aí o Peruzzi lá já dizia, né, contudo, a partir da segunda metade do século XX, o ambiente mudou e trouxe à tona novas formas de trabalhar, promovendo a visão das organizações como sistemas abertos. Essas abordagens transformou o foco da gestão, que passou a atuar também em ambiente externo, analisando ameaças e oportunidades para que pudessem ser ajustadas internamente. Né? E Xavianato, ele traz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, cinco conceitos que facilitam o entendimento dessa relação de troca que ocorre entre as organizações e o meio ambiente externo, né? Então, vamos lá, entrada ao insumo, né, matéria-prima, saída do produto ou resultado, produto acabado, processamento, é a produção, feedback ou alimentação de retorno, né, você tem uma informação sobre o produto, se está adequado, se está agradando o cliente, se não dá, se precisa ter alguma melhoria, e ambiente, né, o ambiente organizacional, interno, e o externo também, né? Às vezes o ambiente externo sofre alguma alteração, você precisa mudar o teu produto, mudar alguma concepção, né? Normalmente, a gente está falando, às vezes, de informações que precisa colocar no produto, alguma coisa assim, são sob novas regras que o ambiente sofre, né? Quando nos referimos ao ambiente organizacional, podemos entendê-lo como um conjunto de forças externas à organização, sendo que é desse ambiente que as empresas retiram recursos para a sua sobrevivência e seu desenvolvimento, conforme aponta Oliveira, né? Para que a organização seja eficiente, ela precisa conhecer o ambiente no qual está inserida, sendo que aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e políticos influenciam na sua forma de atuação. Então, ainda Oliveira cita, né, podemos destacar 3 níveis de ambientes em que as organizações estão inseridas, né? O ambiente geral ou macroambiente, tá, que engloba os fatores tecnológicos, políticos, legais, econômicos, internacionais, socioculturais, demográficos e ecológicos. O ambiente de tarefa, que compreende os clientes, concorrentes, fornecedores e agências reguladoras, né? E o ambiente interno da organização, né? Muda um chefe, muda um gerente, um presidente, muda alguma coisa e a empresa vai ter que se adaptar de novo. Aqui, de novo, aquela figurinha, né, da empresa, clientes, fornecedores, grupos reguladoras, concorrentes e o ambiente está externo aqui, né? Então, de novo, aquela figura que a gente já tinha visto lá, para vocês estudarem e memorizarem essa figura novamente, tá bom? O ambiente interno das organizações. O ambiente de tarefa, diferentemente do ambiente geral, pode ser referente ao local em que todas as organizações estão situadas, é aquele mais específico de cada organização e abrange consumidores, fornecedores, concorrentes, agências reguladoras e grupos de interesse. Nesse sentido, que a Venato divide ambiente de tarefas em 4 elementos principais: consumidores, né, nós quando compramos um produto, fornecedores de recursos, né, são os fornecedores de matéria-prima, concorrentes, né, uma fábrica de celular tem uma outra fábrica de celular concorrente dela, né, iPhone, Samsung, LG, Motorola e assim vai. E grupos reguladores, né, CAD, conselhos de ética, fiscalização, governo, então vários, e metro, então tem vários grupos reguladores aí que podem vir a intervir dentro de uma organização, correto? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, dessa última live, de forma geral, mas estudem, vejam o material de vocês, no livro, vejam as aulas, no mais até dia 25, bons estudos, boas aulas a todos, tá? Bons estudos e até a próxima, tá?